correndo com a bola. Ele para, olha, vê que não tem ninguém. Deu break, voltou, 2 passadas. Aí ele viu o Paulinho aproximando, faz o passe no Paulinho, o Paulinho devolve, ele dá um tapa e faz o gol. Então, o lateral, quando não tem um recurso de observar ao lado dele, ou então na área que não tem ninguém, tem que parar, volta o jogo, tabela, roda. O Palmeiras não faz isso. O Palmeiras é um time que está muito intenso, buscando o gol incessantemente, mas não pensando para fazer esse gol. Cruzar a bola na área, tivemos o maior número de cruzamentos do ano. Não serve para nada. Se você pega a bola e dá um passe, se esse passe vai sob medida, cruzamos não, colocamos na cabeça em condição de finalização, beleza. Agora só cruzar a bola, isso não serve. Eugênio, qual é a dificuldade que o Eduardo Batista está tendo para encontrar um padrão de jogo nesse time do Palmeiras? Ele tem as peças, o Palmeiras contratou bem, tem vários jogadores de qualidade. E o Eduardo Batista não consegue encontrar um padrão para essa equipe. E o que preocupa é que a declaração dele na entrevista foi a seguinte: fizemos tudo o que nos propusemos a fazer. O que o Palmeiras fez hoje era o que estava programado. E eu acho isso muito pouco para um clube do tamanho do Palmeiras. O que o Palmeiras fez hoje foi um jogo de muita intensidade, muita correria e nenhuma inteligência. Zero inteligência. Ah, não, porque eu segurei com 3 zagueiros, segurei aqui o Felipe Melo, liberei os alas para jogar pelo lado do campo. Não é assim. O Palmeiras tentou abafa o jogo inteiro. Baixa a cabeça e vai correndo para dentro da área, chuta de onde der, do jeito que for, se estiver caindo, se não tiver, levanta a bola na área, vê se alguém consegue desviar lá. Não é assim o futebol moderno. O futebol hoje em dia precisa inteligência, pensamento, muito em cima do que está falando aqui o Facincani. Tabela, triangulação, fabricar espaços, recua para atrair o adversário, tira a ponte preta lá de dentro da sua área, traz ela para a intermediária, traz ela para o meio de campo, tenta uma bola comprida nas costas, ou vendo em algum momento, é fundamental que se tenha o drible. O melhor driblador do Palmeiras hoje é o Keno, entrou já com o jogo praticamente perdido aos 30 e tantos do segundo tempo. Que é um jogador que pode, de repente, com uma jogada, uma giga de corpo, passar por 2 adversários, abre espaço para que alguém se infiltre e tente fazer o gol. Mas não, o Palmeiras baixou a cabeça. Não faltou garra, não faltou luta, não faltou vontade. Mas o futebol não é só isso, gente. O futebol, se for só entrar com vontade, todo mundo entra correndo e pronto. Não, hoje em dia, aliás, sempre e cada vez mais, mesmo com o futebol muito robotizado e muito físico que existe, o que vale isso aqui, o pensamento. O que eu vou fazer com essa bola? Como eu vou trabalhar essa bola para fabricar o espaço? Mas a defesa está fechada. E aí, qual é a novidade da ponte estar fechada? Depois de vencer por 3-0, é claro que ia jogar toda atrás. E foi assim contra o Santos. E qualquer time que jogue fora de casa com vontade. Quantos arremates de fora da área? Quantos arremates? Teve. Praticamente nenhum. Se você tem um time fechado que você não consegue infiltrar, arremata ele fora da área. E o Palmeiras tem bons chutadores. O Felipe Melo jogou como terceiro zagueiro. Ok. Mas só que se você muda a estratégia ao longo do jogo, e isso parte de um grande treinador, quando ele lê o adversário e ele faz a mudança no seu time para quebrar o ritmo do cara, ele passar a não entender aquilo que você está fazendo, né? Porque se a Ponte Preta viu que o Palmeiras está na abafa, vamos segurar aqui que, né? Se a gente ficar quietinha parada aqui, o Palmeiras vai bater e voltar. É um muro, você vai na intensidade, bate e volta. Né? Agora, se você lê o adversário e muda a sua estratégia, como falou o Eugênio, traz a ponte, abre o espaço, você infiltra, o Palmeiras conseguirá até o espaço do arremate de fora da área. Você traz o Felipe para ser praticamente um meia novamente, como ele jogou na Europa e muito bem, porque o Felipe chuta bem a gol. O Michel Bastos é um cara de arremate de fora da área, né? O Guerra é um cara de arremate de fora da área. O Palmeiras tem inúmeros jogadores com essas características e elas não foram usadas no jogo de hoje também como outro recurso. Deixa eu botar o Pascoal na conversa também. Porque uma coisa que o Pascoal falou, e eu faço encanto também, um pouco antes da gente ouvir o Eduardo Batista, e que ficou na minha cabeça, né? Que eu acho que é realmente o pensamento da diretoria do Palmeiras. Quero ser campeão do mundo, quero ganhar a Libertadores. Se não ganhar a Libertadores, vai todo mundo embora. E ele estava falando aqui sobre a história, não, o vendedor tem uma meta a bater e tal, e se não bater... Só que precisa entender o seguinte, ganhar a Libertadores, ser campeão do mundo, é consequência de ter um time bom. Claro. Ter um time bom não significa contratar jogadores de nome, significa ter um time que está jogando um bom futebol. Então você não pode querer, antes de jogar um bom futebol, conquistar o título. Uma coisa vem antes da outra, né? O vendedor não vai conseguir bater a meta dele se ele não tiver um bom processo de distribuição.
Não, eu vendi aqui tantos, mas como é que eu vou entregar o que eu vendi? Né? Eu tenho um bom produto para vender, então tem que parar para... Assim, antes de cobrar o resultado, vamos cobrar um bom futebol. Que o Palmeiras joga um grande futebol. E eu vou entrar numa questão aqui que é muito polêmica. O Palmeiras contratou muito, achando que contratar muito era a solução. E contratou bons jogadores. Jogadores de destaque nos clubes de onde vieram, inclusive 2 campeões da Libertadores do ano passado. Mas quando contratou, fez essas contratações a partir de um planejamento de jogo, de como encaixar esses jogadores, de como... Por exemplo, o Felipe Melo. Tá aí o Felipe Melo, jogando o futebol dele. Não se destaca. Não é um jogador que esteja hoje... se destaca mais pela personalidade, pelo que ele fala, pela atitude de vontade, de raça dentro de campo. Mas não é. O Felipe Melo faz uma função que não existia no Palmeiras campeão brasileiro do ano passado. O Palmeiras não tinha esse jogador ali, esse primeiro volante à frente da linha de zaga. E como ele foi contratado com a pompa que foi, ele tem que jogar. Você não vai botar o Felipe Melo no banco de reservas, ele tem que jogar. Aí você já começa a obrigar o técnico a mudar o sistema de jogo, que foi campeão ano passado. Aí você traz vários jogadores que atuam na mesma faixa de campo. E deixa bons jogadores fora e sem a perspectiva de jogarem. Porque tem que jogar quem tem mais nome. Então o Guerra vai ter que jogar, o Dudu vai ter que jogar, independente de estar num bom momento ou não. E aí você deixa outros jogadores que você contratou no início do ano, me perguntaram, e esse Rafael Veiga? Foi bom jogador, mas vai ser reserva. E de repente, você interrompe a carreira de um jogador que poderia estar num outro clube jogando e desenvolvendo o futebol dele para ficar na reserva no Palmeiras. Como o Keno, que ano passado foi destaque e que é pouco aproveitado, e outros jogadores. Michel Bastos, que é no banco de reserva. Então você contrata um monte de gente, e aí? Vai usar todo mundo? Como vai encaixar? Define quem vai jogar. Cada dia é uma escalação. Cada dia é um que é titular. Hoje sai o William, amanhã entra o fulano, cicrano, e cada dia o Palmeiras tem uma definição. Então, às vezes, não é contratar dentro de um planejamento tático, técnico que a equipe vai fazer durante o ano. Não vi o Palmeiras fazer isso, vi contratar. Onde é que eu vou ter um grande jogador aqui que vai me dar retorno de mídia, que vai me dar visibilidade, que vai dizer que eu sou o melhor? Não é assim. Futebol tem todo um escalonamento que você precisa fazer para chegar num time que joga bem e um time que joga bem depois conquistar títulos. O que não é fácil. Muitos times que jogam bem não conseguem ser campeões. Deixa eu colocar o Pascoal na conversa. Daqui a pouco eu vou chamar a Lara Mota também, que quer participar. Com outras informações, está no estádio do Palmeiras. Ô Pascoal, o Eduardo Batista na coletiva disse que o Palmeiras perdeu a classificação nos 20 minutos lá em Campinas. Mas hoje só foi fazer o primeiro gol já no final do jogo, faltou futebol também. E em cima até do que o Eugênio está colocando, soube contratar o Palmeiras ou foi só pela quantidade, não analisou o que realmente o elenco precisava, Pascoal? Bom, se você parar para analisar, o time do Palmeiras, pelo que eu me lembre, contratou acho que 2 ou 3 jogadores a pedido do treinador. Um jogador que é reserva, o Antônio Carlos, que jogou com ele na Ponte Preta, jogador revelado pelo Corinthians, com passagem pelo Avaí, e 2 outros jogadores que ele tenha indicado para o time do Palmeiras. No mais, todos... O Alexandre, o diretor de futebol do Palmeiras, ou o gerente, o administrador do futebol do Palmeiras, fez as contratações e depois veio o treinador. Então, ele já pegou o pacote pronto, exceção feita ao Borja, que veio depois, mas esse era um sonho que o Palmeiras tinha e o negócio não caminhava. Agora, o discurso é muito legal e eu estou dizendo aqui, o time do Palmeiras hoje dignificou a camisa do Palmeiras, dignificou a presença do torcedor no estádio, com quase 40 mil pessoas no estádio do Palmeiras para acompanhar a partida, lotadaço o estádio do Palmeiras, sensacional, parabéns à torcida do Palmeiras e à dignidade dos jogadores em campo. Agora, se eles tivessem um mínimo de dignidade na partida contra a Ponte Preta em Campinas, o Palmeiras não estaria passando por isso não, por esse vexame da desclassificação do Campeonato Paulista. O que eles não tiveram lá em Campinas foi o que sobrou na partida de hoje. E eles tentaram se recuperar de uma situação que era quase que impossível. Eu nunca dei a classificação do Palmeiras como certa depois dos 3-0 em Campinas. Nunca. Para mim, a Ponte Preta ia passar. É muito difícil você conseguir 3 gols de diferença, tendo a obrigação de fazer os 3 gols. Você pode até fazer, mas tomar um gol com 46 segundos, tomar um segundo gol com 8 minutos,
Tomar o terceiro gol antes dos 20 minutos deu ao Palmeiras essa situação que a gente viu hoje. A falta de aplicação do jogo em Campinas, o que sobrou hoje, faltou em Campinas. Então isso é que o treinador tem que cobrar dos jogadores todos os jogos. Tá vendo o que vocês fizeram? Aquela porcaria que vocês fizeram lá em Campinas, vocês não podem repetir isso. Porque se repetir isso, por exemplo, na partida contra o Peñarol no Uruguai, vai perder o jogo. Porque o time do Palmeiras, tecnicamente, é melhor que o time do Peñarol. Só que, se não igualar na vontade, se não igualar no empenho, na determinação, perde o jogo. Então vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Agora, eu acho o discurso muito legal, apoio, acho que o Palmeiras tem que, a partir daí, melhorar o seu futebol, mas eu não consigo ver. Hoje ele liberou os laterais, apoio pelo lado do campo, legal. 60 bolas cruzadas na área, mas quantas foram aproveitadas? 3? 4? Vai, vou ser bonzinho, 5? Em 60? Foi muita bola jogada na área em vão e os jogadores do Palmeiras não souberam aproveitar e ficou difícil para reverter essa vantagem depois de um 3-0, né? A Lara Mota está com outras informações, está aí no estádio do Palmeiras, na Arena, os jogadores já passaram, Eduardo Batista já falou. Lara Mota, mais informações para a gente aqui no Rodada Fox. Vinique, essa análise do Pascoal é bem correta, porque o Eduardo Batista, a gente que acompanha desde a chegada dele aqui no Palmeiras, ele não participou desse planejamento, não participou da contratação da maioria dos jogadores. E o que ficou muito claro hoje aqui na entrevista coletiva dele é que existe sim ali uma rusga com relação ao Borja. O Borja, que a gente já ressaltou, deixou o gramado hoje para ser substituído bastante irritado, chutou a garrafa de água, não cumprimentou o treinador. O Eduardo, por mais de uma vez na entrevista, disse: ele foi contratado a peso de ouro para fazer gols e não está fazendo. Enfim, agora a gente fica também na expectativa e observando como o jogador vai se comportar, como o treinador vai se comportar, para saber se o Borja permanece na equipe titular, ele tem sido substituído ao longo dos últimos jogos, ou se ele vai perder posição já nessa partida contra o Peñarol na próxima quarta-feira. O jogo é lá em Montevidéu. A gente lembra como foi o jogo aqui, né? 3-2, aquela partida que não acabava nunca. O Palmeiras conseguiu a vitória, agora vamos ver como é que vai se comportar lá na quarta-feira no Uruguai. Amanhã, mesmo sendo domingo de feriado, tem treino regenerativo para quem jogou. Na segunda-feira, treino normal e provavelmente na terça a equipe segue aí para o país vizinho para esse desafio pela Comebol Libertadores Bridgestone. Bom, se por aqui o clima foi de tristeza, como vocês ouviram na entrevista coletiva, lá em Campinas hoje a festa deve ir até tarde. E quem vai dar as últimas informações da Ponte Preta para a gente é o repórter Gudrian Neufer. Gudrian. Pois é, Lara Mota, a gente viu aqui os jogadores da Ponte super felizes com esta passagem para a final do Campeonato Paulista e a possibilidade de conquistar um título inédito. Bom, a Ponte Preta já eliminou o Santos, já eliminou o Palmeiras, é melhor não duvidar que ela possa realmente ser campeã paulista. E amanhã vai escolher o adversário, vai esperar o adversário de camarote, ou São Paulo ou Corinthians. Independentemente de quem seja, o primeiro jogo da final será em Campinas. Em Campinas, e aí sim, o segundo jogo ou no Morumbi ou na Arena Corinthians, dependendo do adversário que sairá amanhã. Então, os jogadores da Ponte, comissão técnica e a torcida vão poder assistir amanhã de camarote à espera do adversário na grande final. Eu volto aos estúdios do Rodada Fox. Obrigado, Gudrian. Também a Lara, ela ressaltou, né? A gente acompanhando a partida, viu que na hora da substituição o Borja saiu irritado, saiu chutando tudo que veio pela frente e a torcida vaiou bastante o atacante do Palmeiras. Assim, o Borja não vive um bom momento no Palmeiras, começou bem, terminou o ano pra cima, fazendo gol na semifinal da Libertadores, na final, foi decisivo pelo Atlético Nacional e no Palmeiras, depois de um bom início, caiu de produção, a torcida pegando no pé dele. Mas aí, ô Vinique, é o seguinte, ele jogava num time que era Olha, ele não gostou da substituição não, saiu chutando tudo. Ficou irritado, é um cara competitivo, tem muita pressão em cima dele, foi a maior contratação no futebol brasileiro nessa janela agora, custou um preço altíssimo, uma das maiores contratações até da história do Palmeiras em termos financeiros, então existe toda uma pressão e uma responsabilidade num jovem, né? O Borja é um garoto ainda, apesar de tudo. E a questão é que no ano passado ele entrou num time. Por que ele resolveu a parada na Libertadores no ano passado?
Ele simplesmente foi a última cereja de um bolo que já estava feito. Ou seja, ele já entrou com um time que dava a bola prontinha para ele chutar pro gol. E esse time do Palmeiras não está pronto para dar essa bola para ele chutar no gol. E até em algumas oportunidades que ele teve, essa ansiedade, essa pressão que ele tem, claro que pesa dentro de campo. Porque no ano passado ele era apenas o Borja do futebol colombiano, o cara que saiu do Cortuluá, que fez o maior número de gols no Campeonato Colombiano, mas ainda, né, uma simples aposta até então. E se tornou esse fenômeno das Américas que agora chega ao Palmeiras como o atacante mais cobiçado da América do Sul. Ou seja, muda de figura completamente. É outro tipo de nível a cobrança em cima do Borja, que agora faz com que ele tenha também dentro de campo um peso extra. A questão toda é que, diferente do Atlético Nacional, o Palmeiras é um time que triangula muito pouco, que infiltra muito pouco, que tem pouca variação técnica, inclusive, até lá na frente, para facilitar o trabalho do atacante e logo dificulta a missão do colombiano. Amigos, a gente vai fazer uma rápida parada aqui no Rodada